A vida de José foi uma sucessão de desencontro. José na prisão, se contasse para o... Quer ver como que seria o diálogo, se fosse um de nós? Não. O que foi, José? Não te conta a metade. Você quer saber? Quero. Pega o lenço, você vai chorar. Porque eu sou o homem mais infeliz do mundo. O que aconteceu com você? Estava trabalhando para Potifar, era honesto, multipliquei o dinheiro dele. A mulher dele me queria, ela me encantou, eu fugi, ela pegou meu manto, falou que era eu estou preso injustamente. Coitado, coitadinho. Mas por que você trabalhar para Potifar? Ai, é outra tragédia. Os meus irmãos não gostavam de mim, não conversavam comigo, ficava só me criticando, falava da minha túnica, me julgaram num poço. Aí eu fui vendido como escravo. Tadinho, gente. E o que você fazia? Eu não trabalhava com meus irmãos, eu não deixava eu trabalhar com ele, eu ficava com meu pai, eu queria ficar com ele. Tadinho, você vem cá, chora que você nasceu, é para sofrer mesmo. Tem gente que teria... Gente, o que eu sei? Tem gente que hoje nas rodinhas da rua está conversando sobre o quê? Sobre isso. Um quer provar para o outro que sofre mais, que é o coitadinho, que nada para mim está certo. Tem gente que diz isso, e eu fico rezando para não acontecer o que acontece. De vez em quando o seu anjo da guarda acorda, ele fala assim, amém, e ele dorme de novo. Tem gente que fica, para mim nada dá certo. O seu anjo podia falar na hora, amém. Fale coisas boas. Acredita que o que está acontecendo é para a sua vitória. José acreditou nisso. Ele podia dizer, para mim nada dava certo. Você não vê José entregue à autocomiseração. O que é isso? Ficar se auto-lamentando. Eu sou triste, para mim nada dá certo, eu não consigo estudar, ninguém quer saber de mim, todo mundo me larga, eu não estou contra nem de jogar bola, eu sou só o gandula. Aí eu falo com a pessoa, com essa sua cara, meu irmão, tá dose de você conquistar um lugar, tá dose. Estava num lugar aí para dar uma bênção, e estava dando entrevista para as pessoas que iam trabalhar. Aí eu vi lá um rapaz bem vestido, assim, um sapatênis legal, com a perna cruzada, uma blusa assim, jogada de lado, muito assim, animado, cabelinho com gel, sorrindo para todo mundo. E do lado um cara que queria competir a vaga com ele. O cara estava com os pés virados assim, sabe? O joelho virado, uma cara assim, ó. Quase que eu falei com ele, meu filho, você me desculpa a franqueza, poupe o seu tempo e vaza. Você já perdeu, não precisa nem fazer entrevista. O seu olhar, a sua cara, a sua postura, já é uma postura de perdedor. O outro tem autoconfiança. José, ele tinha autoconfiança. Você não vê José falando, meus irmãos me venderam, eu sou escravo, Potifar. Não, José ele vai se adequando na situação, e sempre ele tenta fazer o melhor. Ele podia se revoltar na casa de Potifar, eu não vou limpar chão, eu não sou escravo, eles me pegaram na casa do meu pai, me deixem embora, eu não quero saber de você. José trabalhava com afinco, ele sabia, tem um sentido isso aqui, eu não estou aqui por acaso, Quais as lições que aprendemos com a história de José? 2 lições. Primeiro, repita alto, Deus tem um plano para mim. Pode andar do seu lado, acorda, Deus tem um plano para você. Você não nasceu por acaso, não. Vai ser chato assim lá longe, velho. Atendi um rapaz, nem tá com paciência não, gente. Com paciência não. Ô padre Cristo, que é isso, gente? Que escândalo é esse? Padre, eu descobri uma coisa, eu quero morrer. Peraí, antes de você morrer, me conta. O que você descobriu? Eu não sou fruto do amor. O que é, meu? Você é fruto de quê? Minha mãe me contou.
eu sou fruto da camisinha estourada. É dose. É dose. Falei, meu filho, seja como José. Você não é fruto. Camisinha estourada, meu filho. Você é fruto da vontade de Deus. Sua mãe não te queria, mas Deus te queria. E você nasceu na maravilha daquele momento. Você tem que acreditar que tudo na vida tem um plano de Deus. Antes da vontade do papai e da mamãe, você é vontade de Deus. Aí ele ficou metade alegre e metade triste. Falei, a metade alegria eu já consertei, vamos agora a outra metade. Por que você está triste? Não, padre, porque minha mãe me falou, mesmo se a camisinha não tivesse estourado, não me queria. Eu falei, então agora você pode ficar a outra metade alegre. Porque a minha mãe também não me queria. Ela não te queria, não. Ela queria um neném. Aí ela ficou grávida. Aí estava lá o zigoto, que já era eu, entendeu? Só que eu não sabia, ela também não sabia. Aí estava um zigoto. Aí ela viu que ela estava grávida. Não ficou menstruada mais, o seio cresceu, o pé inchou. Eu falei, Ana Maria, por que você está aí? Eu estou grávida. Estou grávida. Por que você está grávida? Estou esperando o neném. É menino ou menina? Não sei ainda. Não fez o ultrassom. Eu sempre tive vergonha, entendeu? Sou vergonhoso. Aí na hora de fazer o ultrassom, eu cruzei a perninha, não queria que mostrasse nada. Está invadindo a minha privacidade. O médico falou assim, tá difícil. Essa criança aí não quer mostrar o checho. Aí passou um tempo, aí eu estava relaxado, entendeu? Você fica relaxado. Aí ele me pegou desprevenido, eu estava com a perninha aberta. Falou, opa, é um menininho, estou vendo um bingolinho ali. Aí a minha mãe falou, opa, é um menino. Então vamos pensar no nome. Gente, isso aí demorou meses para acontecer. Eu falei com ele, minha mãe queria uma criança. Não sabia se era homem, se era mulher. Não sabia nada. Quando eu comecei a existir no útero da minha mãe, ela não sabia. Mas Deus sabia. É homem, vai se chamar Cristian, vai ser padre, vai ser um pregador da palavra. Quem me quis foi Deus. Ele usou a minha mãe para que eu viesse a este mundo. Claro, me ama muito, me cuidou, me educou. Tanto que a mamãe é muito sábia. Você está grávida? Eu estou esperando o neném. Não é assim que a mulher fala? Realmente ela está esperando o neném. Quem está fazendo o neném é Deus. Ela tem só que esperar. A vida vai se... Aí eu falei com ele, então você se alegra, filho. Que essa sua mãe não te quis, a mãe de ninguém quis. A mãe queria um neném, um filho. Foi Deus que sabia. É ele, o nome, é homem, é mulher, etc. Padre, agora eu fiquei totalmente alegre. Falei, graças a Deus, vai em paz. Padre, agora eu estou com problema. Eu quero uma namorada. Falei, isso é para outro capítulo, meu filho. Outro capítulo. Isso é para outro capítulo, isso é para outro... Buicimento é para depois. Vamos lá. Deus tem para mim um plano. Romanos 8, 28. Quem está escrevendo, anote. Romanos 8, 28. Quem tem boa memória, guarde. Romanos. Só você guardar. Faltando 2 minutos para 8h30. 8, 28. Qual que é o livro? Quem mora em Roma. Romanos 8, 28. Você não vai esquecer mais. 8, 28 está escrito. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos repetir? Tudo. Quem aqui ama a Deus de todo o coração? Bonito. Então fala para quem está do seu lado. Então tudo concorre para o seu bem. Não é isso que está falando aqui? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. José compreendeu os acontecimentos a partir do plano de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas, fazendo que até o negativo levasse José aonde Deus queria. Deus jamais trabalha contra nós. Repita. Deus. Amém? Então aplauda esse Deus aí, bem bonito. Gente, guarda isso. Tem gente que acha que Deus é seu opositor. Ele fica torcendo. Dá errado,
deu errado. Não, Deus ele trabalha a seu favor. Deus nunca fez nada contra você. Deus nunca te deu mal. Deus nunca fez alguma coisa ruim te acontecer. Padre, mas me acontece. Acontece com todos nós. Mas não é Deus que manda, a vida nossa é assim mesmo. Mas Deus consegue tirar de um mal um bem. Deus consegue transformar maldição em bênção. Deus transforma dificuldade em bênção. José sabia disso. Há pessoas que se desesperam por qualquer coisa. Viu uma fumacinha do palito de fósforo, incêndio! Calma, meu irmão, calma, calma. Tem gente que é desesperado. Um dia eu perguntei para uma pessoa assim: você é desesperada? Não, padre, eu sou até calma. Mas não pode me acontecer alguma coisa que eu não estou esperando. Então você é desesperada, minha filha. E por que a pessoa, você já notou que tudo aquilo que tira a nossa paz, a sua mente é só no negativo? Sai uma pessoa daqui para ir para BH. Aí falou assim: olha, daqui lá eu vou levar 2 horas. Daqui a 2 horas eu desligo. Aí está 2h30. Ai, dá um copo d'água. Liga a televisão, ela teve acidente. Você conhece gente assim? Talvez você seja assim. A pessoa atrasa, morreu. Foi assaltado, caiu no bueiro. Gente, pensa coisa positiva. Não! A mulher, meu marido chega às 6, já são 7:15. Gente, tem outra. Não. Pensa assim: meu marido atrasou. No mínimo, ele foi promovido, está comemorando com o chefe. Ninguém pensa coisa positiva. A gente só pensa coisa... Você nunca notou nisso não? A nossa mente é assim. Alguém está chegando, a pessoa não chega, sempre você pensa: aconteceu alguma coisa de... Nunca você pensa: aconteceu alguma coisa de... Já estava indo lá para casa. A minha mãe fica desesperada: cadê você? Estou chegando. Aí parou na estrada, estou arrumando a estrada aqui para Itaúna, né? Aí ela manda outra: cadê você? Estou preocupado. Estou chegando. Aí ela manda outra: cadê você? E embaixo, não responde, estou chegando. Ou não, queira ou não, a gente fica pré-ocupado. O que é pré-ocupado? Ocupado antes da hora. Antes, ocupado. A gente fica ocupando a nossa mente coisa ruim antes da coisa ruim acontecer. Deixa acontecer primeiro, aí você se ocupa. Quem tem fé não se preocupa, mas se ocupa. Viva ocupado para não viver preocupado. Toda pessoa preocupada não se ocupa com o presente. Ela está presa no futuro ou em coisas do passado. Segundo, primeiro, Deus tem um plano para mim. Repita. Segundo, Deus é fonte de auxílio para mim. Deus não está contra você, Ele está a seu favor. Deus interveio em favor de José, o livrou da morte várias vezes, o mandou para a cadeia para que lá ele conhecesse o amigo do faraó. Deus tem caminhos que nós desconhecemos. Diante dos emaranhados que os problemas nos causam, Deus traz o auxílio. Repita comigo: Deus me auxilia. Sempre, em tudo, Ele está a meu favor. Por que às vezes nem tudo que acontece é para o seu bem? Porque aquilo que você está fazendo não é coisa das pessoas que amam a Deus fazer. Os lugares que você vai não é lugar para ir quem ama a Deus. As conversas que você tem não é tipo de conversa para ter daqueles que amam a Deus. Porque a Bíblia diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não ama a Deus, muita coisa concorre para o mal mesmo. Posso dar um conselho?
Tem gente que adora ajudar os outros, né? Ah, padre, meu nome devia ser Adriane de Calcutá, Rodrigo de Calcutá. Daí eu vou te pôr esses nomes depois. Mas vamos pensar numa coisa. Isso aqui eu li ontem e que eu rezei ontem, que mexeu comigo. Antes de ajudar alguém que está num poço de lama, veja a fundura do poço e a sua altura. Que se o poço for mais fundo que você, afundam. Você não ajude quando quem está precisando de ajuda é você. Não tente levar Deus para os outros, sendo que quem está precisando de Deus é você. Não tente encontrar caminho para o outro, sem que quem está perdido é você. Primeiro comigo, depois com os outros. Ai, padre, isso não é egoísmo, não? Então Jesus foi o maior egoísta do mundo, porque ele escolheu 12 e fez tudo com os 12, para depois os 12 fazerem com os outros. Ele treinou os seus e os enviou em missão. Talvez não seja hora de você estar preocupado com os outros, mas preocupado com você. Beber da fonte. Não dê comida se você está com fome. Não dê água se você está com sede. Não fale de Deus se você não fala com Deus. Tudo começa, e José teve uma experiência, porque ele passou a vida toda sendo treinado. Meu irmão, abra o teu coração e me escute. O mais importante da homilia eu vou falar agora, o mais bonito. Preste atenção. Diante dos emaranhados que os problemas nos causam, Deus traz o auxílio. Assim, diante da dor, Deus traz o consolo. Diante da tristeza, Deus traz o conforto. Diante do desânimo, Deus traz a força. Diante das enfermidades, Deus traz a cura. Diante da tempestade, Deus traz a bonança. Diante do pecado, Deus traz o perdão. Diante da opressão, Deus traz a libertação. Diante daquilo que é impossível, Deus traz o milagre. Diante da morte, Deus traz a vida. Deus está a meu favor. Tudo que acontece concorre para o meu bem. Repita. Bem fraco isso aí, bem chué. Tudo. Amém? Quem acredita nisso? Quem acredita na palavra de Deus? Então, meu irmão, quando você sair daqui hoje e voltar para a sua casa, eu não, vocês não, nós, porque eu preciso disso. Quando nós sairmos daqui, vamos tentar viver isso, que não é fácil, mas é preciso. Aconteceu qualquer coisa, graças a Deus. Está indo para Belo Horizonte, atrasado, furou um pneu. Graças a Deus. Perdeu a namorada. Graças a Deus. Fez prova e não passou. Graças a Deus. Viva assim, porque José viveu assim. Ele sabia, nada acontece por... Ô gente, fala a verdade para o padre aqui. Será que a gente não é muito ingrato com Deus, não? Olha o tanto de coisa que Deus faz, o tanto que a gente reclama. O tanto que a gente fala que está tudo ruim. Ah, para mim nada dá certo, para mim nada funciona, para mim tudo é mais difícil, Deus não está comigo, Coitado de Deus. E Ele tentando fazer o impossível. E você não está fazendo nem o possível. Deus pregando louvor. E você sempre reclamando da dor. Tem gente que adora reclamar. E não adianta resolver o problema. A pessoa continua. Tinha um homem, sabe? Tinha uma dor na coluna. E doía. Não podia mexer, não. Aí ele mexia. Ai, como dói. Ai, como dói. Aí um médico falou assim: que é isso, meu irmão? Que dor é essa? Não, é minha coluna. O senhor não imagina como dói. Falou: olha, eu vou cuidar de você. Não apenas pela coluna, para você parar de gritar, porque toda vez que você grita me assusta. Fez a operação, arrumou a coluna do homem, fez o que precisava ser feito.
Ele saiu do hospital, um dia o médico falou assim: mexe para mim aí. Vai para frente, para trás. Ó, funcionou, hein? Funcionou. Fica com Deus. A hora que o médico virou ele, ai! O médico, voltou a doer? Não, eu lembrei. Como que doía, viu? Vai me falar que tem gente que não é assim. Reclama porque sofre e reclama porque sofreu. Reclama porque perde, reclama porque perdeu. Reclama porque dói, reclama porque doía. Gente, ou não é assim as coisas? Papai sabe das coisas. É assim que funciona. Salmo 45, versículo 1 a 4. Vamos rezar juntos isso. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha força. Ele é meu amparo no momento das tribulações. Nós vamos rezar isso aqui de novo. Nós vamos repetir, nós vamos rezar. Tem muita gente que veio à missa da família com o coração atribulado, preocupado, triste, angustiado. Olha a pregação que Deus preparou para você. Feche os seus olhos, faça um fundo para mim e repita orando. Não repita repetindo, repita rezando. Deus é o meu refúgio. Deus é minha força. Deus é o meu amparo nas tribulações. A terra pode tremer, nada eu temerei. As próprias montanhas podem afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem e venham abalar os montes, Deus está comigo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o meu protetor. Ele é o Deus da minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Amém. Meus irmãos, estava preparando esta reflexão e me veio uma oração que eu aprendi no tempo de seminário. Não sei se você já escutou. Oração do assaltado. Quem foi assaltado. Não conhece a oração, não? Essa pessoa aqui leva a vida do jeito que Deus gosta. Ele vê em tudo a mão de Deus. Uma pessoa acabou de ser assaltada, levou celular, dinheiro. Ele vai rezar a Deus: Senhor, eu te agradeço. Meu celular, meu dinheiro. É assim que o pessoal fica. Ele não. Senhor, eu te agradeço, porque só me roubaram e não me mataram. Eu te agradeço, porque o que me roubaram, eu posso trabalhar, mesmo com dificuldade, e comprar de novo. Mas eu te louvo, Senhor, porque eu fui roubado, não fui eu quem roubei. Glórias a ti. Esta é uma oração, pode aplaudir, muito bonito. Gente, esse tipo de oração nós precisamos aprender. Nós só olhamos o lado negativo das coisas. É preciso olhar a bênção de Deus. Olha que maravilhoso. Oh meu Deus, muito obrigado, porque me roubaram coisas, mas não me mataram. E o que me roubaram eu posso comprar. Mas o melhor de tudo, Senhor, muito obrigado, porque eu fui roubado, não fui eu quem roubei. É uma pessoa que tem uma visão espiritual. Um homem sempre dizia ao seu filho antes de deitar assim: filho, aconteça o que acontecer, papai vai estar com você. Tá bom, papai. Levou o filho para a escola, foi trabalhar na Tailândia. Teve um terremoto na cidade, caíram vários prédios. Ele foi correndo para casa encontrar com a mulher. A mulher estava lá trêmula, a parede da casa toda rachada, mas não caiu. E ele fala: fique aí, vou buscar o nosso filho. Quando ele chegou perto da escola do filho, a escola tinha desmoronado toda. Pai chorando, muita ambulância, aquela poeira ainda no ar. E ele disse: me ajuda, gente, vamos resgatar as crianças. A pessoa falou: que criança?
Você me desculpa a franqueza, mas olha o prédio. Vários andares, tudo veio ao chão, estava dando aula na hora. Acho que não sobrou ninguém. Sobrou quem estava no pátio, quem saiu pela janela. O restante não, ninguém queria ajudar. Ele respirou, ficou em pé na porta da escola, tudo desmoronado. E ele fez em cima do escombro o caminho que o filho dele fazia. Aqui era o corredor, aqui era a escada. Ele chegou aonde era a sala do filho. Não tinha nada em pé. Ele começou a pegar as pedras e foi julgando. E o pessoal falou com ele: olha, você está em choque. Não tem como ninguém viver aí não. Mas eu quero o meu filho. Eu prometi com ele que eu sempre estaria do lado dele. Sai daí. Os bombeiros: olha, não tem o que fazer. Os policiais: nós vamos te ajudar, não tem o que fazer. Os pais dos outros alunos chorando foram embora. Ninguém ajudou. Ele ficou lá horas. Dizem, é um fato real, que ele ficou tirando pedaço de concreto mais de 16 horas seguidas, sem dormir, sem comer. E ele tirando, a hora que ele conseguiu, ele ia tirando e chamando pelo filho. A hora que ele arredou uma pedra, viu que havia, saiu um ar, e ele gritou o nome do filho. Ele escutou lá longe: papai, eu estou aqui. Aí o pai falou assim: você está com quem aí? Eu estou com quase todos os meus colegas de classe. Hora que o teto caiu, nós ficamos deitados entre duas vigas. Tem um espaço pequenininho para nós. Nós estamos aqui com fome, com sede, mas estamos vivos. Aí os colegas tudo começou a gritar. E ele falou assim: acalma, gente. Eu falei para vocês, é só uma questão de tempo. O meu pai prometeu ficar do meu lado. E aquele pai, no meio dos escombros, tirou o filho e todos os seus colegas. Quem acredita em Deus, saiba que Deus é um pai assim. Se a sua vida desmoronou, e se você está aqui, é sinal de que você não morreu. Você pode estar debaixo de um escombro, mas ouça Deus te falando: eu estarei sempre do seu lado, para Deus te resgatar, para Deus te levantar, para Deus te abençoar. É só uma questão de tempo. Ele nunca parou de procurar você. Ele não desistiu de você. E tem muita gente que está enterrado no pecado, numa vida longe de Deus. Você que não vai à missa há muito tempo, mas está aqui hoje, Deus está com saudade de você. Deus está procurando você. Deus vem ao seu encontro. Que você, ao sair desta igreja, esteja como estiver a sua vida. E essa pergunta repetida tantas vezes: por que isso está acontecendo comigo? Pode dizer que Deus não vai te responder o porquê que está acontecendo, mas Ele vai falar para você: eu estou sempre do seu lado. Eu nunca abandonei você. Eu nunca deixei você sozinho, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de perda, mesmo quando você sente que você está sem chão, eu te sustento. E eu quero finalizar rezando novamente o Salmo 45, 1-4. Deus é o nosso refúgio e nossa força, mostrou-se nosso amparo nas tribulações, por isso a terra pode tremer. Nada tememos, as próprias montanhas podem se afundar nos mares, ainda que as águas tumultuem e venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos exércitos. Deus é o nosso protetor. Viva, meu irmão, minha irmã, como José. Nada acontece na sua vida por acaso. E você que terminou de ouvir esse CD, ou está assistindo essa pregação nesse DVD, ou você que nos acompanha no YouTube em todo o Brasil, que Deus possa abençoar você, que você daqui para frente viva como José. Nada acontece na sua vida por acaso, tudo tem uma razão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E quando você achar que não há mais solução, e quando você achar que a sua vida já desmoronou, lembre aquele menino soterrado, escutando seu pai dizendo: eu nunca te deixarei, eu estarei sempre do seu lado. A criança somos nós, e o pai
é o nosso Deus. Que através de Jesus Cristo nós possamos mergulhar no coração misericordioso de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tome. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem uma palavra para você que ressoou no meu coração, rezando esta semana para as pregações de hoje. A segunda leitura deste domingo, o 25º do tempo comum, tem grandes lições para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia, está em Tiago, capítulo 3, no versículo 16, até o capítulo 4, no versículo 3. É uma leitura que vale a pena você destacar aí na sua Bíblia, para voltar quando necessário for. Inveja, rivalidade e o poder da oração. São temas que tocam concretamente a nossa vida. No versículo 16 do capítulo 3, Tiago vai dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Guarde isso. A raiz de toda desordem é a inveja e a rivalidade. Onde você vê que há uma desordem, tem pessoas invejosas e tem pessoas brigando. A palavra de Deus nos chama a evitar toda divisão e toda maldade. Afastar do nosso coração, afastar da sua família, do seu casamento, do seu namoro, toda divisão e toda maldade. Por quê? Não é apenas para facilitar o relacionamento. Não. Se fosse só isso, já estava bom. Mas é mais. Porque estas atitudes envenenam o coração. Todos têm medo de cobra. Por quê? Porque ela pica e injeta veneno e você pode morrer. Então não fuja apenas da serpente, fuja da inveja, fuja da rivalidade, porque essas coisas envenenam o coração. E é muito complicado conviver com pessoas envenenadas, porque um coração envenenado, ele vai gerar uma língua e uma boca envenenada. Eu não sei se as pessoas fazem isso hoje ainda, mas eu me lembro no meu tempo de estudo, quando alguém na sala de aula falava assim um comentário mais quente, ou soltava aí um veneninho, o pessoal brincava assim: limpa aqui, ó, limpa aqui, ó. A pessoa: o que escorreu aqui? Veneno. Tem gente que, cuidado, hein? O coração está tão envenenado que isso vai transbordar nas suas palavras. Meus irmãos, devemos pedir ao Senhor o dom da humildade, para não termos inveja daquelas pessoas que têm dons diferentes dos nossos, e não ficar com rivalidade, com briga, contenda. Isso acontece, infelizmente, na igreja. Isso acontece dentro das nossas famílias. Isso acontece no trabalho, na sala de aula. Alguém começa a se destacar, alguém começa a fazer um trabalho diferenciado. Em vez da pessoa ser elogiada, ela é alvo da inveja. E as pessoas começam então a ter sentimento de rivalidade. Vale a pena você pensar: será que no meu coração a inveja, ela está atrapalhando os meus relacionamentos? Eu vejo desordem à minha volta. Versículo 17. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, pacífica, modesta
conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nunca gera inveja e rivalidade. Eu estou com inveja de tal pessoa, deve ser Deus. Não é Deus. Não é Deus. Eu estou brigando demais, deve ser o Espírito Santo. Não é. A sabedoria de Deus não gera nem briga, nem rivalidade e nem inveja. A sabedoria de Deus tem 3 características. Ela é humilde, ela busca conciliação e ela é misericordiosa. Como é bom a gente escutar esses elogios a respeito da nossa conduta. Imagine que maravilha as pessoas falarem de você assim: olha, fulano de tal é tão humilde, fulano de tal é conciliador, ele não gosta de briga, ele é misericordioso. Esta é a sabedoria que vem do alto. Em vez, meus irmãos, de buscarmos superar o outro, nós devemos buscar conciliação, conciliar, colaborar. Você pode escolher ser uma dessas 2 coisas. Você pode ser um competidor, você pode ser um colaborador. No seu casamento, você não vai competir com seu cônjuge, você vai colaborar com ele. No seu trabalho, não é bom que as pessoas fiquem competindo, eles têm que cooperarem. Como que eu consigo? Se abrindo ao Espírito Santo de Deus. Nos tornarmos instrumentos de reconciliação. O cristão, gente, ele não pode ficar só olhando o circo pegando fogo. Você tem que entrar para reconciliar. Tem 2 pessoas brigando, 2 pessoas discutindo. Você tem que chegar lá e falar: olha, vamos resolver isso. Eu vim ajudar vocês, fica brincando não. Fica assim não. Não é assistir, é intervir. Ah, padre, eu não ajudei no problema, eu só escutei, então você atrapalhou. O cristão, o católico, ele tem que ser um instrumento de reconciliação. Aqui vale a pena você se perguntar: eu tenho sido um pacificador? Quando você vê algum lugar pegando fogo, o que você faz? Você joga água ou você joga gasolina? Tem gente que gosta de ver o circo pegando fogo, né? A linguinha, linguinha quente. Tem gente que tem uma linguinha quente. Aí fica, fala de cá, fala de lá e leva de cá. É o traz, é o leve e traz, né? É o leva, traz e fala de um, fala de outro. Não agrada a Deus, não. Isso é demoníaco. As pessoas que agem assim precisam abrir o coração à sabedoria que vem do alto. E você vai se tornar um instrumento de paz. Vale a pena rezar todos os dias a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Tiago continua. Nós temos no versículo 18. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Onde reina a paz, o bem floresce. Como é difícil você ter uma vida de guerra. E briga com um, e briga com outro, e briga com o vizinho, e briga com o marido, e briga no trabalho, e briga no namoro, e briga na escola. O pessoal está muito briguento, hein? Precisamos ser instrumentos de paz, promotores da paz e levar aonde nós estamos
um clima de reconciliação. A começar aí na sua casa. Para com aquela, padre, eu não levo desaforo para casa. Cristão leva. Cristão leva. É melhor o silêncio do que uma briga. É melhor o silêncio do que uma discussão. E guarde uma coisa, quando você discute na sua família, quando você discute com seu irmão, quando você bate boca com seu marido, quando você discute com um parente, não há vencedor numa discussão familiar. Todos perdem. Todos perdem. Quando você briga na sua casa, todos ali já perderam. Para Deus não há um ganhador daquele que tem inveja e por causa da inveja ele não tem paz interior. E quem não tem paz interior se incomoda com a paz dos outros. Aí a pessoa ela não tem paz, ela quer acabar com a sua. A pessoa não fica sossegada, ela quer acabar com o seu sossego. Tinha um homem que trabalhava quebrando pedras. Ele tinha uma grande marreta e ele então quebrava pedras. E era um homem muito insatisfeito. Era um reclamão. Ele tinha saúde, tinha emprego, tinha família, mas era um eterno reclamão. E invejoso, viu? Invejoso. Não podia ver nada que queria. Um dia, o seu anjo da guarda resolveu dar nele uma lição. Você sabe que a pessoa invejosa, ela é insaciável. O que é isso, padre? Ela quer mais, mais e mais. Nunca tá bom. Nunca dá bom. Então o anjo disse para ele assim: a partir de hoje, aquilo que você invejar, você vai se tornar. Tá bom. E aquele quebrador de pedras, não demorou muito, ele viu um homem rico na porta da sua mansão. Ele olhou para aquele homem e ele teve inveja daquele homem. E já já ele se transforma naquele homem. Rico, na frente de uma grande mansão. Antes mesmo dele entrar para a mansão, para aproveitar aquilo tudo, ele viu passando num carro blindado um general, uma patente alta, importante, sendo ladeado por motos. Ele teve inveja do general. Na mesma hora, ele aparece no lugar do general. Ele se sente então importante, fardado. Só que aquele carro todo blindado estava muito quente. E ele viu que o problema era o sol. O sol com o seu poder. Ele então teve inveja do sol. Plim! Ele virou o sol. Esplendoroso, poderoso. Mas nessa hora veio uma nuvem escura de chuva e cobriu o sol. Ele teve inveja da nuvem. Plim! Virou a nuvem, cheia de água, raios, poder. Não passou muito, veio um vento e começou a dispersar a nuvem. Ele teve inveja do vento. Plim! Virou o vento. Poderoso, furacão, tufão. Só que ele bateu numa grande montanha e a montanha não saiu do lugar. Ela parou o vento. Ele teve inveja da montanha. Plim! Virou a montanha. Poderosa, alta, grande.
Pouco tempo depois, ele escutou um barulhinho bem familiar. Lá do alto, ele olhou e lá na base da montanha tinha um quebrador de pedras forte, que com a sua marreta tirava daquela rocha pequenos pedaços. E ele viu tudo que ele invejou é tudo que ele sempre foi. Esta é a triste sina do invejoso. Nunca dá bom, nunca chega. Ele quer algo, e quando ele chega naquilo, não é o que ele queria. Porque a Bíblia diz, onde há inveja e rivalidade, há todo tipo de coisa má. No versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, é a segunda leitura desta missa, Tiago pergunta assim: de onde que vêm as guerras? De onde que vêm as brigas? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? O que Tiago está nos ensinando, meus irmãos? Que as brigas externas, elas refletem a briga interna. Quando eu não estou bem comigo, eu não consigo ficar bem com ninguém. Quando eu não resolvi dentro de mim esses conflitos, essas paixões, eu vou brigar com outro, achando que o problema é o outro. Quando você não se domina, quando você não consegue se controlar, 3 sentimentos brotam no coração: o egoísmo, a inveja e o orgulho. A pessoa invejosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, ela está clamando por socorro. A briga maior dela é com ela mesma. A briga maior dela é dentro dela. Então Tiago está falando aqui, muitas vezes, às vezes mas na maioria das vezes, o problema não é o outro, o problema somos nós. Que a gente vê o que a gente quer ver. Geralmente a pessoa tem uma dificuldade de fazer uma autoanálise. Aí ela começa a apontar, o problema é ele, o problema é ela, o problema é o que o outro disse, o problema é que o outro fez. Mas talvez você não conheça o contexto, o que está por trás. Na maioria das vezes, o problema não está fora, mas dentro de nós. E cuidado, meus irmãos, um coração em conflito, um coração em briga, é igual uma mulher grávida. O que significa isso, padre? A mulher grávida, ela está gerando uma nova vida. E uma pessoa que tem conflito dentro dela, ela gera problemas. Não estou falando nome, estou? Mas você conhece. A pessoa está a tal lugar, ela está problema. Ela vai para tal lugar, ela está problema. Ela muda de trabalho para estar problema. Ela está numa pastoral, ela está problema. Ela vai para outra, ela está problema. Ela casa com um, deu problema. Casa com 2, deu problema. Está no 26º casamento, já está dando problema. Será que a pessoa não está vendo que o problema não está fora dela? Será que a pessoa não está vendo que há algo errado acontecendo dentro dela? Como aquela mãe, coitadinha, que foi ver o filho desfilar no 7 de setembro. Toda a tropa marchando, batendo o pé direito junto. Mais de 600 soldados, todos batendo o pé direito. E ele estava no último pelotão, na última fila. Quando todo mundo batia o pé direito, ele batia o pé esquerdo. Todo mundo via que não estava certo aquilo. E a mãe, com a bandeirinha do Brasil, gritou para o filho: vai que é tua, filhão, Brasil!
E alguém perguntou para ela: aquele rapaz ali é seu filho? Ela falou: exatamente. Sabe por que eu tenho orgulho dele? Todo mundo: não sei não. O batalhão todo está marchando errado, só ele que está certo. Cuidado, viu? Esse é o protótipo dos pais e mães de hoje. Todo mundo está errado. É o filhinho que está certo. É o reizinho que está certo. Meus irmãos, se a pessoa cresce assim, dificilmente ela tem uma autocrítica para olhar-se no espelho e dizer: eu estou errado. Eu tenho que mudar. Eu estou causando as brigas. Eu estou causando os conflitos. Mas a pessoa não, ela quer sair como vítima, né? A todo mundo implica comigo. Mas será por quê, meu filho? Será por que todo mundo implica com você? Por que todo mundo está vendo que você não está? Tiago está dizendo: de onde que vem a guerra? De onde que vem a briga? Não vem justamente da paixão que está dentro de você e não fora? Vale a pena, no nosso exame de consciência, a gente falar para Deus: oh meu Deus, quais são as paixões que me atrapalham? Quais são as paixões que estão no meu coração? Tiago continua no versículo 2: cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais a inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Meus irmãos, uma pessoa que se perdeu, ela não consegue nada. Ela pode fazer o que quiser. Ela pode pintar o 7, ou 8, 9. Não vai conseguir nada. Olha o que Tiago está falando. Você cobiça e não tem. Você até mata. Você cultiva inveja. Você briga. Você faz guerra. Mas não tem êxito. Não constrói nada. Não consegue nada. Meus irmãos, a cobiça é uma sede insaciável. Não há nada que chegue para aquele que cobiça. E atenção, meus irmãos, cuidado, que a cobiça é uma arma que o diabo gosta de usar. Por quê? Olha para cá e entenda isso. Porque a pessoa que cobiça, ela não está olhando para si mesma, ela está olhando para o outro. E quando você cobiça, você não está enxergando as bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o problema de quem cobiça. Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, você está vendo o que Deus está fazendo na vida do outro. A cobiça tira o nosso olhar de Deus e coloca naquilo que o outro tem e que é do outro. Por isso, cobiça. Quanto mais desejamos o que o outro tem, menos reconhecemos o que nós temos. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter mais, ter a sua casa própria, o carro do seu sonho, comprar a sua moto, não estou falando nada disso. Estou falando da cobiça. A pessoa, ela diz: eu não sou, o outro é. Eu não tenho, o outro tem. Uma pessoa que cobiça, ela não tem nada na vida. Nada na vida. Que o diabo adora um coração que tenha cobiça. Porque quem tem cobiça, ele está impedido de reconhecer a bênção de Deus. Aí a pessoa fica sem paz e tira a paz dos outros. Por fim, o versículo 3 do capítulo 4 de Tiago. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração:
O objetivo da oração não é satisfazer os nossos caprichos. O objetivo da oração é alinhar a nossa vontade, a nossa vida, à vontade de Deus. Veja a oração do Pai Nosso, a estrutura da oração do Pai Nosso. Santificado, venha o teu reino, faça a tua vontade, dá-nos o pão de hoje, me perdoa porque eu perdoo, não me deixe na tentação, livra-me do mal. Uma oração perfeita. A pessoa vai rezar hoje só para o seu prazer. Oh meu Deus, me dá um carro. Oh meu Deus, que eu suba na empresa. Oh meu Deus, me devolve a minha saúde. Eu estou tão doente. Ou você quer saúde para quê? Para testemunhar a Deus? Para trabalhar para o Evangelho? Ou para voltar para o pecado que você tinha antes de estar doente? Oh meu Deus, cura a minha cirrose. Para você testemunhar um milagre ou voltar a beber? Cuidado, meus irmãos. Deus conhece os desejos do nosso coração. E uma oração que quer apenas satisfazer prazer e desejo, você pode rezar a vida inteira, não vai receber. Aí fica aqueles católicos adultos birrentos. Pode dar birra à vontade, pode bater pé, pode fazer beicinho, pode rolar no chão. Deus não é um pai que agrada filho birrento. Pessoas que rezam para satisfazer prazer, com Deus não funciona. Meus irmãos, em 3 situações você não precisa rezar. Quais são as 3? Quando você reza mal, quando você reza pedindo coisas más, quando você reza sendo mal. Não precisa rezar. É para rezar, reze direito. Vai pedir alguma coisa? Peço que está alinhado no coração de Deus. E antes de rezar pedindo coisas boas, seja uma pessoa boa. Reze bem, reze pedindo coisas boas e seja uma pessoa do bem. Deus olhará plenamente para a sua vida. Por último, meus irmãos, não podemos ter uma oração utilitarista. A pessoa invejosa, egoísta, que cobiça, ela funciona mais ou menos assim com Deus. Ela lida com Deus na malandragem. Você conhece essa palavra? Eu não gosto de pessoa malandra. Não sei se você gosta. E aqui eu não estou falando da pessoa malandra, não é aquela que apenas não trabalha. É um malandro, o esperto. É o que vai criando situações para ele sair bem. Você que se dane. Esse é o malandro. Tem gente que lida com Deus na malandragem, né? E acha que a conta não chega. Eu finalizo com essa história. Havia um homem que traía a esposa, batia nos filhos, roubava do trabalho, era um pornográfico e um beberrão. Quer dizer, era um homem cheio de vícios. Numa dessas noites, depois da bebedeira, ele estava voltando para casa. Ele tinha que atravessar a trilha de um trem. O trilho é onde o trem passa. Ele meio tonto, ele vai atravessar, o pé do cara agarra naqueles vergalhões que segura o trilho. E por mais que ele tenta tirar o pé não sai. Só que nada está ruim que não piore, né? Ele começou a escutar o barulho do trem. E por mais que ele tentasse, o pé não saía. Nisso ele caiu em si e disse: eu não posso morrer assim. Eu tenho que ser um homem melhor. Eu tenho que abandonar os meus vícios. Oh meu Deus, se o meu pé soltar daqui, eu prometo que eu vou parar de trair a minha esposa. O pé continuou. Deus queria mais.
Ele pegou a garrafa de cachaça e disse: eu abandono o meu vício, para que eu tenha uma vida livre deste vício. E jogou a garrafa. O pé continuou preso. Ele disse: Deus quer mais. Eu prometo, meu Deus, se o meu pé se soltar, eu não vou bater mais nos meus filhos, espancá-los. O pé permaneceu preso. Deus queria mais. Eu prometo que eu vou sair da prostituição, da pornografia. E o pé continuava preso. Ele abriu a carteira cheia de camisinha, traía a mulher à vontade. Ele jogou as camisinhas fora e o pé agarrado. Ele tinha um postal de nudismo. Ele soltou também aquele postal. Nessa hora, o pé soltou. O trem já estava a pouco. Ele cai na grama e o trem passa. Por isso aqui, ele não perde a vida. Quando o trem acabou de passar, ele disse assim: que sorte! Se não é eu puxar o pé, numa hora dessa eu estava morto. Deixa eu pegar minha garrafa. Deixa eu pegar o meu postal. Entenderam a história? Na hora do aperto, a pessoa larga tudo para viver a santidade. Passou o aperto, ela vai voltando para os vícios antigos. Aí ela reza, não é atendida e reclama. E Tiago está dizendo: se você reza para voltar aos seus prazeres, Deus não vai te atender. Deus atendeu esse homem na esperança que ele se convertesse. Ele voltou aos prazeres. Voltou a trair a mulher, voltou a beber, voltou a se prostituir. Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe o motivo pelo qual oramos e pelo qual pedimos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática esta maravilhosa carta de Tiago. Nós que buscamos o céu, nós que queremos agradar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com o nosso canto, nós expomos o Santíssimo Sacramento sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois desta palavra de São Tiago, nós somos convidados a renunciar a toda inveja, a toda rivalidade, a toda paixão desordenada dentro de nós mesmos, que tem gerado briga, intriga, contenda, discórdia e tantas divisões. Eu convido você a colocar aos pés de Jesus o seu coração, assim como ele está, na certeza de que Deus pode fazê-lo melhor. Nós nos entregamos como estamos, para que possamos vir a ser o que devemos ser. Junto com esse incenso que agora aqui é colocado, que você coloque as suas intenções, o seu agradecimento, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que suba a presença de Deus, as nossas orações. E certamente nós rezamos: Senhor, afasta do meu coração toda inveja, toda rivalidade, toda cobiça. Tiago, nesta perícope que acabamos de refletir, ele vai nos mostrando vários problemas
na nossa vida e na nossa caminhada. E ele vai mostrando a razão desses problemas. Ele não está mostrando apenas as questões, mas ele está apontando caminhos. Quando ele diz de tantas coisas ruins que vão acontecendo, ele vai mostrar que onde existe inveja, rivalidade, toda coisa ruim acontece. Será que na nossa casa existe espírito de inveja e rivalidade? Quantas famílias, irmão tem inveja do irmão? A mulher vive em rivalidade com o marido? É por isso que vai gerando tantas coisas ruins. Tiago pergunta: por que vocês brigam tanto? De onde vêm essas guerras? E ele responde: as guerras externas, elas começam dentro de nós. Quando nós estamos em paz, nós semeamos paz. Quando você está bem consigo mesmo, você poderá estar bem com os outros. Toca, Senhor Jesus, com a tua mão chagada os nossos corações. Vá nos curando e libertando de todas as paixões desordenadas. Cura-nos, Senhor, de toda insatisfação, de todo vazio. Liberta-me, Senhor, da diabólica cobiça. Como nós acabamos de refletir, a pessoa que tem cobiça, ela está cega para as bênçãos de Deus na própria vida. Ela desconhece o que Deus está fazendo na própria vida, aí ela fica olhando para a vida dos outros. Não deve ser assim conosco. Não deve ser assim. Senhor Jesus, que a nossa oração te seja agradável, que a nossa adoração possa nos preencher de Deus. Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós. Tu sabes, Senhor, qual a graça que mais necessitamos. É por isso que neste momento, nós não queremos te pedir tantas coisas. Porque Tiago disse, né? Muita coisa que a gente pede é apenas para gastar com os nossos prazeres, para saciar os nossos desejos. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, faça o melhor para mim, faça o melhor para minha família. Dá-me, Senhor,
ouvido de discípulo, para aprender, para ser não quem eu quero, mas quem tu queres que eu seja. E retira do meu caminho todo medo, toda insegurança, todo pessimismo. Encha o nosso coração de paz, de amor, de misericórdia. Faz de nós, Senhor, instrumentos valiosos nas tuas mãos. Convido você a se lançar nos braços de Jesus com toda a misericórdia, com toda a confiança, com todo o amor, na certeza de que Ele vai guiar você. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer que se você está rezando, se você está pedindo coisas boas, e se você procura ser uma pessoa boa, a sua prece, ela sobe aos céus, e ela voltará em forma de milagre. Deus está atento àqueles que lhe são fiéis. O Senhor nos falou, nos instruiu, nos ensinou, pela boca de Tiago, uma carta que é de simples assimilação, mas que precisa ser sempre retomada na nossa caminhada rumo ao céu. É por isso que nós pedimos: Senhor Jesus, vede o meu caminho espiritual, vede, Senhor, a minha família. Eu trabalho, eu estudo, vede, Senhor, as realidades da minha vida, e abraça-me neste momento. Você não pode desanimar, você não pode se cansar, você não pode jogar a toalha. Continue. Continue lutando, continue confiando, continue acreditando. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração está cheio de paz. Obrigado porque caminhas conosco, e na tua presença não são necessários tantos pedidos. O Senhor deseja a minha presença, e eu estou aqui
Derrama a sua graça sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as situações mais difíceis que possamos estar passando. Abençoai esta água, peças de roupa, remédios, exames, terços, escapulários, medalhas. Abençoe os doentes, os casais em crise. Que a tua bênção nos mantenha de pé. Que a tua bênção nos proteja do mal. Que a tua bênção nos faça mais santos. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus é a minha força, meu pão, meu abrigo, o pão que me alimenta, o meu ombro amigo. Deus é a minha força, meu pão, meu abrigo, o pão que me alimenta, o meu ombro amigo. Comigo, eu elevo as mãos para os céus, 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 para os céus.
6 conselhos. Então vamos aí, quais são os 6? Primeiro, sujeitar-se a Deus. Qual é o primeiro conselho para quem quer ser feliz? O que é sujeitar-se a Deus? Entregar totalmente a Ele a tua vida e não ficar reclamando. Por isso que quem reclama muito não é feliz. Toda pessoa que reclama demais é uma pessoa um pouco triste, é uma pessoa apagada. A pessoa só reclama. Claro que eu não vou contar quem é a pessoa, lógico, eu não vou, né? Mas houve uma pregação aqui que eu falei sobre reclamação. Que nós temos que ter gratidão e não reclamar de nada. E não falar mal de ninguém. Se não for falar bem, não fale mal. Alguém me procurou na barraca e disse assim: "Ai, padre, aí está difícil." Falei: "Por quê, minha filha?" "Eu vou falar sobre o quê?" Tadinha, eu não xinguei, eu orientei. Mas eu entendi que na frase dela, todo o papo dela se resume em 2. Ou ela está reclamando, ou ela está fofocando. Se ela parar de reclamar e parar de fofocar, não tem assunto mais. Quem dera que fosse só ela, não é verdade? Apega-te a Deus, Ele que tem paz, e tudo acontecerá de bom. Gente, sujeitar-se a Deus é fazer as pazes com Deus. Na hora da oração nós vamos pedir isso. A gente não fala, eu sei que vocês não falam, mas como é que eu falo, que pouca gente fala, eu sei que a gente fica chateado com Deus. Só que a gente não gosta de falar. Não. Mas lá na sua casa você sabe, você queria uma coisa, não aconteceu, você fica com raiva de Deus. Uma pessoa doente, você reza, a pessoa não melhora, você fica com raiva de Deus. Você queria que acontecesse uma coisa, você fez tudo para dar certo, no final dá errado, você fica com raiva de Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É você fazer as pazes com Deus. Fala: "Senhor, hoje eu entendo que o Senhor não teve culpa daquilo, mas naquele momento eu queria alguém que me respondesse. Como eu não encontrei culpado nenhum, o Senhor foi o culpado. Mas hoje eu quero fazer as pazes. Entender que a vida é assim mesmo, que as pessoas falecem mesmo, que a gente nem sempre acerta em tudo, que eu não tenho controle total da minha vida. Há pessoas que eu quero que fiquem na minha vida, elas saem. Há pessoas que eu estou rezando para sair, elas ficam." Sujeitar-se a Deus, fazer as pazes com Deus, para que Ele te dê tudo de bom. Quando você faz as pazes com Deus, Ele só nos dá coisa boa. Primeiro, sujeitar-se a Deus. É o versículo 21. Agora o versículo 22. Entesoure no coração a palavra de Deus. Qual é o segundo conselho? O que é entesourar? A gente usa pouco essa palavra, né? Entesourar é você praticar o tesouro. Qual é o tesouro? A palavra de Deus. E onde está o teu tesouro? Jesus vai dizer: aí estará o teu coração. Tem uma história, não sei se é verdade ou mentira, eu vou contar pelo preço que eu comprei. Conta-se que é uma história medieval, que tinha um rei, não queria saber da mulher, não queria saber dos filhos, ele só queria saber de ouro. E o rei então teve um ataque do coração fulminante, e o rei na cama morreu. E naquela época tinha-se o costume das múmias. Eu não sei se você sabe, mas o enterro de um rei demorava 7 dias. Você imagina um defunto com 7 dias, né? O que eles faziam? Eles mumificavam o rei, para ele não, né, na frente das pessoas que vinham de longe para o enterro real. E conta-se que esse rei,
hora que as pessoas que mexiam com essa técnica abriram-lhe o peito, tinham todos os órgãos. O que faltava? O coração. Ele não tinha um coração no peito. Aí foi aquele alarde: onde está o coração do rei? Como que o rei viveu tantos anos sem o coração? Depois do enterro, a família chorando, os príncipes e 2 princesas se reuniram para ver o que queria fazer com tanto ouro que o pai tinha. Resolveram dividir com eles e com o povo. Hora que abriram um grande cofre na sala real, havia muito ouro, e em cima do ouro, o coração do rei, todo já em estado de putrefação. Aí alguém gritou: mas quem arrancou o coração do rei? E aí colocou. Aí a rainha, que era muito cristã, a rainha disse aquilo que a Bíblia diz: não é que alguém arrancou, se cumpriu a profecia de Jesus. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pode ser uma história, mas é uma história para chocar, porque nem coração o rei tinha, gente. Onde o coração do rei estava? Com o tesouro. Pergunta para quem está do seu lado: onde está o teu coração? Entesoure no coração a palavra de Deus. Deixe Deus ensinar você. Deixe Deus ensinar você. Não precisa levantar a mão, não. Nem precisa levantar a mão. A pergunta que eu te faço, você responde para você, porque faz bem ou mal é para você. Você tem tentado, olha que eu sou até caridoso, falando tentado. Você tem tentado ler um pedacinho da Bíblia todos os dias? E eu vou te dar um cutucão, para depois as pessoas acham que com Deus se brinca. Dizem que não tem tempo de ler Bíblia. Estou criticando não, estou dando um exemplo que é real. Veja esses adolescentes aí que estão no primeiro namorico. Quantas mensagens eles trocam por dia? Quantas vezes eles ficam dando toquinho no outro? O que eles fazem? Estou dando exemplo de adolescente, pode ser qualquer exemplo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, um dia é destruído. Aí coloca-se a namorada, o namorado, o patrão, o dinheiro, a fama, a posição, no lugar de Deus. Deus não é o nosso tesouro. E um dia você descobre que só Deus era o seu tesouro. Até para você manter o seu namoro, para você manter o seu casamento, para você ter saúde, para você ter sucesso, é preciso da bênção do alto. Então, entesoure a palavra de Deus. O que é entesourar a palavra de Deus? Nada vale mais que as lições de Deus. Quem lê a Bíblia, você está sendo ensinado como construir felicidade. Terceiro conselho: apegue-se aos princípios corretos. Vamos repetir? Apegue-se. Eu não estou falando para todos, mas eu estou falando para muitos. Ainda bem que você tem alguém para te falar isso hoje, porque está tempo. Vai para cá. Se você está fazendo algo que você sabe que é errado, para de fazer enquanto há tempo, porque vai terminar muito mal. O que é errado não termina certo. Você não pense que Deus vai abençoar o erro, que Deus se compactua com quem está fazendo a coisa errada. O que a palavra diz? Apegue-se aos princípios corretos, ou seja, volte para Deus, afaste da sua tenda, da sua vida, o que é errado, e Deus lhe dará felicidade. A pessoa está fazendo o errado, ela quer que dê certo. A pessoa está fazendo o que Deus pede e ordena para não fazer, a pessoa quer ser abençoada. O que você quer mais? Tem gente que reza, eu já escutei esse caso. Oh meu Deus, faça com que esse casal esteja errado, faça com que a mulher separe do marido, que eu quero ficar com ela. A pessoa reza para Deus abençoar adultério, o que você quer mais? A pessoa reza: oh meu Deus, tomara que no dia do exame
fulano de tal passe mal, quebra uma perna, porque se ele não for, eu vou ficar com a vaga. Ele reza pedindo. Tem gente que reza pedindo coisas más. Tem gente que reza para Deus abençoar pecado. O que você quer mais? Oh, Deus abençoe. A pessoa sabe que está errada, mas ela reza para Deus abençoar. O que a palavra diz? Apegue-se ao que é correto, afasta a iniquidade, e Deus vai lhe abençoar. Quarto conselho de Elifaz: deleite-se mais em Deus do que no ouro. Vamos repetir? Deleite-se. O que significa isso? No seu coração, Deus precisa ser o tesouro. Ele precisa valer mais que as coisas materiais. O ouro aqui simboliza as coisas materiais. Cuidado, gente. Não perca pessoas, amigos e amores por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Tudo isso vai. O que ficam são os bons momentos vividos. Tem uma parábola que fala, que se chama não esqueça do essencial. Apareceu no centro de uma cidade, já aconteceu aqui, tem anos, é parábola antiga, mas muito bonita. É a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até com a cabeça meio, falei, nossa, que coisa. Apareceu no meio de uma cidade aí um gênio, um mago. Ele disse assim: olha, de 100 em 100 anos eu apareço em algum lugar. Esse ano foi aqui. Amanhã ao meio-dia irá aparecer aqui uma pirâmide cheia de ouro, pedras preciosas, diamantes, rubis, e nós vamos sortear alguém que vai entrar na pirâmide e pegar tudo aquilo que puder. Só com um detalhe: você tem 7 minutos. Depois de 7 minutos, a pedra vai rolar, a pirâmide vai fechar, e ela só vai abrir daqui a 100 anos. Eu não tenho o poder nem de abrir nem de fechar, eu só anuncio. Tá bom. No outro dia, bem cedinho, fizeram o sorteio e a sorte caiu na Dona Maria. Dona Maria é uma mulher muito pobre, viúva, mãe de uma criança, passava muita dificuldade. Ela disse: Deus olhou para mim, é agora, vocês vão ter que me engolir, vou ficar rica. A hora que deu quase meio-dia, o chão da praça tremeu, apareceu uma pirâmide enorme, e o mago falou assim: presta atenção, a hora que der meio-dia, a porta se abrirá. Você tem 7 minutos. A hora que deu meio-dia em ponto, a pirâmide se abriu, a mulher entrou. Quando ela entrou, ela ficou 1 minuto só assim, ó. Ela nunca viu tanta riqueza. Braceletes, coroas, moedas, diamantes, rubis, pedras preciosas. Ela nunca viu tanta riqueza. Ela começou a pôr coroa, pôr bracelete, pôr cinturão, encheu o avental de tanta riqueza, mas era tanta riqueza que a pirâmide podia aparecer eternamente, ninguém conseguia pegar tanta coisa não. Ela ficou tão iludida com a riqueza, que a pedra começou a voltar. Passaram os 7 minutos, quando ela olhou, já estava quase, ela ainda apertou, teve que deixar cair algum ouro, alguma coroa lá que não passava mais, mas ela conseguiu sair. Quando ela saiu, ela já saiu de nariz em pé, e dizia: agora vocês vão me engolir. A mais pobre é a mais rica, a mais feia será a mais bela, a descartada será a invejada. Todo mundo. Cadê o meu filho? Chama para compartilhar da minha alegria. Chama para ver como que a sua mãe agora é poderosa. E ninguém achava o menino. E procura o menino, procura o menino. Aí o mago falou assim: como que era o seu menino? Um moreninho, pequenininho, estava de camiseta branca, bermudinha vermelha, descalço. O mago falou: olha, a hora que você entrou na pirâmide, ele entrou com você. Mas quando você saiu, eu não vi mais a criança. Nessa hora ele entendeu. O filho dela, de 5 anos, 4 e meio, tinha ficado dentro da pirâmide. Nessa hora, ela tirou a coroa, jogou aquele tanto de ouro no chão e começou a arranhar a pirâmide, até arrancando unha. E ela gritava: o que me adianta tanto ouro, se o meu tesouro verdadeiro eu perdi? Você entendeu a história?
E quantas pessoas andam perdendo pessoas por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de marca, por causa de uma blusa cara, magoa a mãe. Para ter o celular do ano, exige do pai mais do que ele pode dar. Para ser bem quisto na sociedade, eu tenho que parecer que eu tenho muita coisa, ao invés de ser. Nós estamos na época do ter, e segundo alguns estudiosos, já passou a época do ter, hoje é a época do aparecer, né? Se eu não tenho, eu tenho que parecer que eu tenho. Em vez de você comprar um relógio bom por 80, 150 reais, não. A pessoa, ela compra por 30 reais, mas tem que ser um Rolex. Porque não é ter, é aparecer. Eu tenho que aparecer que eu tenho. Se eu não tenho, não tem problema. Se eu tenho que aparecer. Estou falando de todos, não. Mas olhem como hoje as redes sociais, que antes era para você trocar assim foto de família, coisas assim sociais, um evento, hoje virou quem é que consegue aparecer mais. Aí comprou-se tal coisa, a pessoa tira dinheiro e põe, olha, eu comprei isso, e põe preço, gente. Aí eu já ensinei, só vou dar uma dica aqui. Tudo que você divulgar em mídia social tem que ser no passado, nunca no presente. Eu estou com a minha família em Guarapari, vamos ficar aqui 15 dias, os ladrões agradecem. É bobo até cair de costa. Como que tem que ser um negócio? Quando a pessoa chegar, aí ela põe umas 2 fotinhas escritas: eu estou chegando da praia, eu estive em Guarapari. Aí o pessoal curte, né? Falam que hoje tudo, como nós estamos na época do aparecer, aí quando você pega algo, o importante não é você estar feliz, não. O importante é você postar e ficar acompanhando quantas curtidas. E tem gente que ainda aí a carência é maior do que a dos outros, que vai te perguntar assim: olha, coloquei uma sandália que eu comprei lá no Instagram, você não curtiu não, tá? Eu li lá o seu nome, não curtiu não, você está com inveja de mim? Você não viu não? Não, eu estou correndo demais. Vai lá, curte para um comentário. A pessoa vai lá, curte para um comentário, aí a outra põe: comentou só porque eu pedi? Ih, carência, gente, que carência. Estávamos na época do ser, passamos pela época do ter, estamos na época do aparecer. Uma calça bonita, não interessa a marca, não interessa se ela te veste bem, se você gosta da calça. Não, a pessoa ela quer uma etiqueta de couro, pode ser até falsa. Ela joga a calça fora, mas tira a etiqueta tu me põe na outra. Ela sabe que não é, mas ela quer o quê? A pessoa não é, eu não estou tecendo a lenha na pessoa. A sociedade que estamos, é a época do eu tenho que aparecer que eu tenho. Não, eu sei que não é, mas pelo menos eles vão olhar e vão pensar: será que é ou não é? É o aparecer. O nosso tesouro não pode ser essas coisas. Pode ter o que você sonha em ter, um celular, um relógio, pode ter o que você quer, mas que no topo da sua escala de valores esteja Deus. Mais do que o ouro vale a presença de Deus. Quinto conselho: ore e obedeça. Qual é o quinto conselho? Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e você lhe dará o que prometeu. É interessante como que as pessoas hoje em dia, algumas, né, mudam promessa. Eu digo que prometer não é obrigado, e você não pode prometer para o outro cumprir, não. Meu pai, se o meu filho caiu de modo melhorar, ele vai até Aparecida a pé. Não, minha filha, vá você. O cara está todo quebrado, está prometendo para ele, depois o cara não quer ir. E não briga com Deus não, viu? Deus está de olho.
Tinha um cara que foi brincar com Deus, aí eu acho bom que aconteça essas coisas. O cara pegou uma moto aí, não tinha carteira de nada. E falou, não, eu vou para São Paulo de moto mesmo. Subiu na moto, arrancou para São Paulo, estava indo tranquilo. Chegou numa retona lá, ele viu uma blitz policial. Cada cacetete. Ele falou assim, meu Deus, sem carteira já era a moto. Ele falou, já sei. Aqui é caminho Aparecida, eu vou apelar para Santa. Desceu da moto e passou empurrando a moto. Os soldados assim, ó. Que é isso? Pare aí. Pois não. O que é isso aí? Sabe o que é, soldado? Eu sou muito devoto. Eu sou um devoto da Virgem Aparecida. 300 anos. É verdade. E o meu sonho era comprar uma motoca dessa. Eu não vou mentir para o senhor, não. Eu estou empurrando porque não tem carteira. Mas é por isso que eu estou empurrando. Ele é consciente. Você é um motociclista consciente. Você vai tirar a carteira rápido. Por isso que eu estou empurrando. E a minha promessa é essa: empurrar essa moto até a Aparecida. O policial já andou bastante, né? Mas tem um pedaço ainda. Mais ou menos uns 30 quilômetros. Não, mas a fé tudo pode. Vá, meu filho, vá. Se todo mundo tivesse fé assim, o mundo era outro. O cara continuou empurrando a moto. Era um morrinho. Eu falei assim, otário. Quando eu chegar lá em cima, eu viro aqui, subo na moto. Ninguém me pega. A hora que ele estava acabando de subir o morro, veio uma viatura da polícia rodoviária. Eu falei assim, algum problema, policial? Problema não. O tenente ficou tão tocado com a sua fé, que eles pediram para a gente escoltar até a Aparecida. Pode ir empurrando que você vai, nós vamos atrás de você. O cara, meu Deus, como que eu saio dessa? Foi até, eu achei pouco, meu irmão. Brincando com como é? É a sua moto, tá aí, Buiu? Não, né? Tá aí? Tem também. Pois é, gente. Prometer não é obrigado, mas prometeu? Oh, meu Deus, me dá isso, eu vou mudar de vida. Oh, meu pai, me ajuda. Oh, meu Deus, eu vou rezar mais. É só conseguir a graça que a pessoa some. O quinto conselho é: ore e obedeça. Deus ouvirá a tua oração, contando que você cumpre o que prometeu. Último conselho: seja humilde e prosperarás. Qual é o último? Ô, gente, uma pessoa humilde é uma pessoa pobre? Não. Uma pessoa humilde, uma pessoa que veste roupas rasgadas? Não, essa pessoa é pobre, não é humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de sair? Não. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de ir no shopping, passear? Não. O que é uma pessoa humilde? Guarde o que é a pessoa humilde. Pessoa humilde, aquela pessoa que sabe que acima dela existe algo maior, que ela não é o fim. Uma pessoa que tem fé. Todo mundo que tem fé em Deus, ela só tem uma opção: a pessoa tem que ser humilde. A pessoa orgulhosa não precisa de ninguém, nem de Deus. Tem gente que diz, eu não preciso de Deus. Você não sabe quanto que eu tenho no banco? Eu falo, gente, eu não estou falando que foi Deus não, mas o cara que fez o Titanic deu uma entrevista antes do Titanic sair, e eles perguntaram, e esse navio aí, é bom? Ele falou assim, nem Deus afunda. Não foi Deus que afundou, mas você viu que afundou. Então, até aquela outra história que vocês já escutaram, o carro cheio de jovem no balada. Mas aí vai balada, você conhece essa, né? Vai com Deus. O que ele respondeu? Só se for no porta-mala. O carro está cheio. Não estou falando que foi Deus que fez isso não. Deus é misericórdia, mas a pessoa planta para colher. Beberam, o carro rodopiou, bateu, morreu tudo quando foi jovem. Perna para um lado, a família toda destruída. A hora que o guincho vai rebocar o carro, o porta-mala abre. A hora que eles olham no porta-mala, um pente de ovos com 12 ovos, nenhum quebrou. É onde Deus... Gente, a gente tem que aprender com esses exemplos assim. Deus não é vingativo, Deus não é mau.
mas as pessoas ficam brincando com o sagrado. E nós precisamos nos humilharmos na presença dele. Eu dependo de ti. Quem se coloca dependente de Deus, cresce na vida e será abençoado. Estes são os conselhos para que nós tenhamos felicidade. Eu vou dizer os 6: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você vai pensar, e agora? Qual desse eu pratico? Qual desse eu não pratico? E qual que eu vou começar a praticar? Podemos ir? Vai contando na sua cabeça. Primeiro dia da semana, segunda. Primeiro dia depois do domingo. Segunda, sujeitar-se a Deus. Fazer as pazes com Deus. Terça, entesourar a palavra. A palavra de Deus é meu grande tesouro. Praticar a palavra de Deus. Quarta, fazer o que é certo. Ficou mais fácil guardar assim. Fazer o que é certo. Quinta, Deus mais que o ouro. Deus mais que as coisas. Deus mais que as pessoas. Depois eu me organizo. Sexta, oração e obediência. Orar, obedecer. Sábado, humildade, prosperidade. Se fosse para você dizer sim ou não, de segunda a sábado, quais os dias que você está em débito com a construção da sua felicidade? Porque a questão aqui não é só Deus, a questão é a construção da sua felicidade. Depois que você é humilde e prospera, o domingo é a gratidão. Gratidão por ter passado pelas 6 etapas. É bonito? É bonito. É bom escutar? É bom escutar. É difícil viver? Muito difícil. Por isso nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos rezar por nós mesmos. Vamos rezar por quem está na direita. Vamos rezar por quem está na esquerda. Aí você vai rezar por você. Você vai receber a oração. E você vai devolver a oração. É uma oração curta, mas que resumiu nesta oração tudo aquilo que nós ouvimos esta noite. E não esqueça, nós estamos falando sobre busca da felicidade, construção da felicidade. Aí, meu irmão, antes de rezar, só um comentário aqui. A pessoa quer ser feliz. A pessoa quer ser feliz. Deixa eu voltar. A pessoa quer ser feliz. Ela não perdoa a Deus. Ela não tem fé. Ela brinca com as coisas de Deus. A pessoa quer ser feliz, mas no coração dela há lugar para todos os tesouros, mas a palavra de Deus nunca tem espaço na vida dela. A pessoa quer ser feliz, mas ela só faz o que é errado. Ela só faz o que vai terminar mal. A pessoa quer ser feliz, mas ela valoriza muitas coisas materiais. Uma pessoa materialista, agarrada naquilo que é material. E Deus, quanto der, tá bom. Quando der, tá bom. A pessoa quer ser feliz, mas ela não reza, ela não ora, ela não obedece a Deus, ela não tem tempo de ler a Bíblia. A pessoa quer ser feliz, mas não é humilde, ela é orgulhosa. Ela maltrata os outros, humilha as pessoas, principalmente os mais pobres. Que a pessoa orgulhosa, ela quer humilhar aquele que tem menos. Aí ela se sente bem. Quando a pessoa humilha, ela se sente bem. Agora eu te pergunto, como com a pessoa que faz tudo isso que eu disse, vai ser feliz na vida? Não vai ser nunca. A receita está dada, a prática depende de nós. Quem quiser colocar em prática os conselhos que ele faz, deu para Jó, nós vamos rezar um pouquinho. É a prece da felicidade, para você ser uma pessoa mais feliz. Todos nós nascemos para ser mais felizes. Felicidade, caridade, amor, santidade, agradar a Deus. São as 3 colunas: santidade, felicidade, caridade.
Sei que uns vão guardar aí, mas só para você entender. O que é santidade? É ser feliz na caridade. O que é felicidade? É amar na santidade. O que é amar? É ser um santo feliz. As três palavras se respondem. Então vamos rezar, pedindo a Deus esse dom de praticar estas indicações. Depois você lê na sua casa Jó 22, 21 ao 29. Você que acabou de escutar esta pregação, ou você acabou de nos assistir, coloque em prática na sua vida, cada dia da semana, um conselho desta leitura. São 6 conselhos, de segunda a sábado. No domingo você louva a Deus e recomeça na segunda. Não existe elevador para a felicidade, é preciso subir um degrau a cada dia. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida.